Olá pessoal, vamos retornar aqui sobre o nosso teminha sobre reprodução, né, reprodução humana. E a gente já viu lá que para se reproduzir, o ser humano precisa primeiro passar por um processo de maturação, né, sexual que vai começar lá na puberdade, né, e vai decorrer durante todo o período da puberdade e da adolescência. E nesse período temos o desenvolvimento dos caracteres sexuais primários, né, então os órgãos reprodutores, os órgãos sexuais reprodutores e tem esse amadurecimento que vai permitir que a pessoa, que o ser humano se reproduza, ok? Essa reprodução sexuada, então, ela precisa estar amadurecido, né? E então nessa aula, a partir de agora, a gente vai conhecer o aparelho sexual reprodutor masculino e feminino. A gente vai começar pelo masculino, que é mais simples, embora tenha mais componentes, ele é muito mais simples de se entender do que o das meninas, né? Principalmente que as meninas têm uma interação de hormônios muito grande, então a gente precisa ver com um pouquinho mais de calma. Então assim, o aparelho sexual masculino, né, ele tem algumas estruturas, né, responsável porque tem determinadas funções. Então assim, a gente tem aqui, né, um corte longitudinal, né? Então, é como se a gente tivesse pego aqui entre as pernas passado aqui uma serra aqui e cortado a pessoa bem no meio, dividido o corpo dela em duas partes iguais, tá? Então, esse corte aqui revelou aqui o aparelho sexual, né, o órgão sexual masculino. E tem algumas estruturas aqui que a gente precisa conhecer, né? E além de conhecer essas estruturas, entender o funcionamento e principalmente a sua função, para que ela serve. Então temos aqui, ó, os órgãos. Temos a bolsa escrotal, né? O chamado o saco, né? Que é onde tem essa bolsa escrotal, onde fica depositado ali o testículo, né? Que vai funcionar como glândula e como glândula, epidídimo, né? O prepúcio, que é a parte aqui que já no órgão externo, né? Que está na glande peniana, a uretra, próstata e a vesícula seminal, né? E além do canal deferente. Então, isso aqui esse conjunto aqui se constitui no órgão sexual masculino. E qual que é a função dele aqui? Então, a função do órgão, né, falando de reprodução, ele é produzir os gametas masculinos, né, as células germinativas masculinas, os gametas, e fazer com que esse gameta chegue até o útero, né, e do útero até o ovário para ter a fecundação, né? E então esse espermatozoide ele precisa ser formado em algum lugar, aqui, né, ele precisa ser produzido e depois ele precisa se movimentar por toda essa estrutura até ele poder ser liberado através da ejaculação durante um ato sexual. Tá legal? Então, assim, então a partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho mais aprofundadamente e entender qual que é a função de cada um deles. Tudo bem?